Shalom, queridos! Nesse vídeo eu quero falar sobre uma notícia que bombou nas redes sociais evangélicas gospel esses dias, né? Será que André Fernandes, o pastor lá da Lagoinha Global, ele saiu, né? A gente viu que ele saiu, a gente tá bombando aí. E muita gente está falando que ele saiu porque ele estava brilhando demais, que foi inveja, que foi o medo do aluno superar o mestre, né? O André Valadão, ofuscando o nome do próprio Valadão. Mas essa é a teoria mais fácil. É a mais polêmica e é a que gera mais cliques. E é que muitos de vocês provavelmente já pensaram e está rolando por aí sobre isso. Né? Para ser sincero, ela faz até algum sentido, mas se você ficar só nela, pode estar perdendo a peça mais importante do quebra-cabeça. Se ele disser que a saída repentina de André Fernandes da presidência da Lagoinha Alphaville talvez não tenha a ver com a guerra de egos, mas sim com algo muito mais perigoso e silencioso, algo que todo grande império teme, que é o cheiro de fumaça antes de um incêndio financeiro. Né? Nesse vídeo nós vamos fazer o que a grande mídia, o que ninguém ainda falou por aí. Né? Nós vamos conectar os pontos, vamos analisar os sinais e montar um quebra-cabeça que levou à queda do pastor sem querer fazer fofoca, sem querer blá, blá, bafa, né, blá, 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 nada disso. Mas entender que se trata de um grande ministério e que muitas coisas elas devem ser pesadas antes das decisões serem tomadas. Então, a Lagoinha lá de Alphaville mudou a sua liderança e a gente vai ver aqui agora. O cenário até então parecia perfeito, as redes sociais da igreja anunciavam um novo tempo, algo surpreendente, né? Então, a máquina de marketing da Lagoinha, que é extremamente eficiente, estava a todo vapor. Lá, os fiéis acostumados com a grandiosidade de André Fernandes especulavam que vem agora. Um estádio próprio, um jato particular, uma megalomania que parecia não ter limites. Mas nos bastidores, algo não estava cheirando bem. Né? O anúncio era vago demais e então veio a bomba. Não era uma expansão, mas era uma remoção. André Fernandes deixaria o cargo de pastor sênior. Na narrativa oficial, rapidamente construída, foi a de uma transição pacífica, que ele se tornaria um evangelista, um cargo na prática, que tirava o comando do dia a dia, mas o corpo fala, e o corpo da liderança da igreja no culto da despedida gritava. Gritava. A sua esposa, a pastora Késia, ela não conseguiu disfarçar, né? Suas palavras foram um tiro na versão oficial. Foi uma surpresa para todos nós e um baque para mim, dizia ela. Pense comigo, quando uma promoção, um novo tempo é planejado, é um baque para a esposa do promovido, né? Isso não faz sentido nenhum, gente. A reação dela foi primeiro, de um grande sinal de que a história era outra, aquilo que não era um acordo, tinha uma cara de intervenção. Intervenções só acontecem quando há uma crise grave. E a pergunta era: que crise era essa? Para entender a crise, nós precisamos seguir o dinheiro. Por que o dinheiro? Porque, infelizmente, esse é é sempre o grande vilão, né, por trás das grandes crises. Nesse caso, a suspeita da falta dele. Né? Então não era só o dinheiro, era a falta de dinheiro. A Lagoinha Alphaville, sob o comando de André Fernandes, se tornou um símbolo de opulência, uma estrutura de shopping, eventos caríssimos, um estilo de vida que chamava atenção. Mas será que a igreja conseguia pagar por tudo isso? Vamos analisar alguns pontos que circulavam nos bastidores lá do mundo gospel. Né? Primeiro, era o primeiro símbolo de status que começou a chamar a atenção foi o helicóptero, que supostamente foi comprado por US$ 800 mil, algo em torno aí de 404 milhões e 200 mil. Que aí foi o auge da ostentação. Mas toda ostentação ela tem um custo caro, manutenção, lugar, piloto, seguro e, claro, parcelas da compra. E começavam a surgir fortes rumores de que as contas não estavam fechando. Não se pode afirmar, mas vamos usar a lógica. Se uma empresa, uma igreja começa a atrasar o pagamento do seu bem mais vistoso, o que é que se diz sobre a saúde do resto? É um sinal de quê? De alerta, não é verdade? Outro problema também, o forte rumor sobre a compra de uma mansão para o pastor, avaliada em mais de R$ 5 milhões. Novamente, a mesma pergunta.
como é que se mantém um passivo tão grande? A arrecadação, mesmo sendo altíssima, na casa dos milhões, pressupõe-se que lá na Lagoinha a arrecadação lá passava dos 5 milhões mensais, mas precisava de um aluguel milionário do templo, as contas de consumo monumentais e toda a operação. Será que a matemática fechava ou a igreja estava operando no vermelho, vivendo de aparências? Né? O que se via lá dentro da igreja era a pressão de arrecadar. Quando as despesas elas são maiores do que as receitas, a pressão sobre a arrecadação aumenta. E é isso que e aí é que as coisas começam a ficar perigosas. Circula uma história muito grave de que a igreja estaria enfrentando um processo judicial movido pela mãe de uma criança de 11 anos. A história conta que no culto infantil, a criança teria sido psicologicamente pressionada a doar todo o seu dinheiro, míseros R$ 16, sob a ameaça de estar o quê? Roubando a Deus. Nós não temos como confirmar, a gente não sabe, né, se isso é verdade ou não, mas circula o boato de que acontecia isso. Certo? E agora, se colocando no lugar de André, do pastor André Valadão, né, que é o líder global da Lagoinha, ele chega ao Brasil para uma conferência e supostamente é bombardeado por todos esses sinais de fumaça. Rumores de dívidas sobre helicóptero, a mansão, processos judiciais se acumulando e a história gravíssima envolvendo a criança. Tudo isso chega lá até o ouvido de André. E qual é a opção? E o que ele faz? A opção fácil seria ignorar, deixar André lá, o outro André, né, o pastor André Fernandes, que era a sua estrela mais brilhante, continuar com o show para não criar uma crise de imagem. Mas se o incêndio financeiro fosse real e se a igreja estivesse a poucos meses de um colapso, de não conseguir pagar o aluguel milionário, diz que o aluguel de lá passa de mais de R$ 1 milhão, esse foi o cenário, né, que André encontrou. E a decisão de remover André não parecia muito mais inveja, não parecia mais inveja, parecia uma intervenção de emergência, uma decisão amarga. Não só uma decisão amarga, como uma decisão também impopular. André era muito querido, e colocaria. E como é que você faria para colocar essa situação, né? Já que André era tão amado lá na igreja, o André Fernandes, né? Como é que ele resolveria o problema? Porque isso certamente levantaria uma série de questionamentos. Né? E a decisão dele, a decisão do CEO, não de um rival enciumado, a abrupta falta de um sucessor, se reforça na ideia de que foi uma ação para contenção de danos feita às pressas. A Lagoinha Alphaville, com certeza, vai passar por um processo de enxugamento, menos espetáculo, mais controle de gastos, e o foco vai ser sobreviver para pagar as contas. E André Fernandes? A história de evangelista parece ser apenas uma saída honrosa temporária. Né? Com com uma enorme base de seguidores fiéis, a sua conhecida habilidade com negócios, ele abriu 4 empresas só esse ano. E é quase certo que ele começará seu próprio ministério. E quando isso acontecer, ele provavelmente vai levar consigo aí uma grande parte da Lagoinha, se talvez até a metade da igreja de Alphaville. E a Lagoinha sobrevive mais a essa ferida? Essa é uma pergunta que a gente tem que responder. Então, quebra-cabeça aí já está montado, pessoal. Isso mostra um quadro complexo. De um lado, temos a teoria da inveja, do ciúme, da disputa de poder e uma teoria de simples e poderosa. Há pessoas que falam sobre os Rolex caríssimos que ele usava, sobre um apartamento, sobre essa mansão que custou R$ 5 milhões, sobre esse aluguel que custa mais de R$ 1 milhão por mês, sobre esse helicóptero cujas parcelas estão em atraso, seguro em atraso, tudo isso. Mas a pergunta é, o que realmente motivou a saída do pastor André Fernandes? O que realmente foi? Só o tempo a gente vai saber. Só com o tempo. E assim, essa é uma análise que a gente faz, não em tom de fofoca, mas porque é um momento que a igreja precisa estar atenta, porque nós temos visto mais e mais ministérios megalomaníacos surgirem por aí. E a gente sabe que quando grandes ministérios, grandes edifícios são construídos e cuja base e o fundamento para a sua sustentação é o povo que simplesmente oferta e dá seus dízimos, a questão que fica no ar é como sustentar tudo isso. Né?
Então, se você gostou dessa análise, se você gostou desse vídeo, né, se você tem alguma opinião a dar também sobre isso, seja ruim, seja ou boa, seja concordando ou discordando comigo, escreve aí embaixo alguma coisa. Eu sou o pastor Eclésio Filho e esse vídeo foi justamente para chamar a atenção de uma realidade que nós temos visto cada vez mais nas igrejas. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.